Hoje, no Rio de Janeiro, existem 1.074 escolas municipais, 680.708 alunos matriculados que passam entre 4 e 8 horas por dia nas escolas. É nesse ambiente que os jovens passam grande parte da sua infância e adolescência, onde vivem experiências muito relevantes para a formação de sua personalidade, caráter e identidade. Como é esse ambiente escolar? Você ainda se lembra? Um sentimento muito presente nas escolas é a competição. Os alunos competem pelas notas, pela atenção do professor, pela amizade de um colega, por um namorado, por popularidade. Muitas vezes, esses conflitos que parecem inevitáveis geram comportamentos agressivos e fazem da escola um cenário de brigas e muita violência. Os conflitos fazem parte da vida em sociedade. Em todo grupo de pessoas, podemos observar diferentes opiniões, ideais e interesses que parecem incompatíveis. Quando isso acontece, a comunicação entre as pessoas fica bloqueada e surge um conflito. Cada pessoa se comporta pensando apenas na sua necessidade, excluindo os interesses dos outros. Mas nem sempre um conflito é negativo. Depende da forma como lidamos com ele. Os conflitos podem ser construtivos quando, por exemplo, geram reflexões ou crescimento. Duas meninas estão brigando por uma laranja. A mãe vê a confusão e, para resolver a situação, parte a laranja ao meio. Mais tarde, percebe que uma está fazendo suco com a sua metade e a outra raspando a casca para fazer a cobertura de um bolo. Como suas necessidades eram complementares e não incompatíveis, as meninas poderiam ter tido uma laranja inteira cada uma, com apenas uma laranja em casa. Bastaria para tanto que, diretamente ou através da mãe, fossem perguntadas sobre o que realmente lhes importava na laranja. Para resolver conflitos de forma não violenta e colaborativa, precisamos, portanto, ter habilidades adequadas. O conflito, por definição, é um bloqueio da comunicação. Então, quando você está numa situação em que, na sua percepção, o outro quer te excluir ou quer excluir a sua possibilidade de ganho, você se coloca numa posição de se defender e atacar o outro. Isso é uma posição de exclusão do outro, para que você possa prevalecer. Esse bloqueio de comunicação precisa ser superado para que as pessoas possam voltar a ser construtoras de uma solução conjunta. A resolução de conflitos nas escolas geralmente fica sob responsabilidade de duas pessoas. O primeiro já planeja as aulas, corrige os exercícios, passa os conteúdos e mantém a disciplina da turma, o professor. Já o segundo é a pessoa mais atarefada da escola, o diretor, que organiza o cronograma, faz relatórios, participa de reuniões externas e gerencia tudo o que se passa no dia a dia da escola. Como resolver essa equação? Existe uma alternativa ao pensamento puramente punitivo e hierarquizado. Acredita-se que os próprios alunos são capazes de decidir seu destino de forma autônoma, assumir responsabilidades e gerenciar seus conflitos por si mesmos. Para isso, existe a mediação de conflitos. Você já ouviu falar em mediação de conflitos? Nos últimos 30 anos, as técnicas de resolução de conflitos se desenvolveram em todos os âmbitos da convivência humana e trouxeram uma valorização das práticas dialógicas, inclusivas e pacíficas. A mediação é um processo decisório no qual uma pessoa que não está diretamente envolvida no conflito e que foi treinada para isso, intervém não para decidir pelos outros quem está certo e quem está errado, mas para facilitar o processo decisório que é das partes. Então, as partes têm um problema, as partes precisam desenvolver uma solução com a qual elas possam viver dali para frente. Chamaram a gente, nós fomos, mediar o caso. Foi sobre uma discussão sobre garotas que não se davam bem, porque amigas falavam mal delas por trás. Acabou que no final deu tudo certo. Tem vezes que elas nem sabem o motivo por que estão brigando, mas é porque alguém falou pra ela que chamaram ela disso. E ela nem chega na menina e pergunta se realmente foi aquilo. É fofoca, intriga, aquela um brincando com o outro, a brincadeira vai levando algo mais a sério. Eu gostei porque me ajudou em casa também. Algumas coisas ele veio pra casa e meu pai e minha mãe antigamente brigavam muito, porque meu pai bebia e tal, e minha mãe não gostava. Aí eu acabei mediando um pouco eles. Eu tento usar em casa com meu irmão, porque a gente vive brigando por causa de besteira. Aí eu paro e penso, não, depois de usar... Os professores deem a sua aula num clima melhor de aprendizado,
na medida em que esses alunos aprendem a resolver seus problemas, eles também aprendem o binômio poder-dever. Então, quando o aluno ele começa a ouvir mais o outro, respeitar mais o outro, o comportamento dele muda com o colega, muda com o professor, muda dentro de casa, ele começa a levar esse conhecimento, essas habilidades que ele está desenvolvendo para outras áreas também. E ele começa a contaminar positivamente os seus colegas, seus professores, seus pais, seus irmãos, sua comunidade. Se comprometem, né, a aprender a metodologia da resolução de conflitos, eles levam isso para a vida deles, né, para fora daqui. Nós já formamos em habilidades básicas de resolução de conflitos nas escolas, em média 3.500 pessoas, tanto alunos quanto professores e diretores também. Dos alunos mediadores, nós temos no momento em torno de 40 alunos atuantes nas escolas, no programa de mediação entre alunos em cada escola, e também estamos em processo de formação de novos alunos mediadores, e o número gira em torno